mais piedosos. É um engano terrível isto. Ah, já cresci tanto, e então eu não preciso fechar os olhos para orar. Até mesmo porque eu vou olhar para Jesus de olhos fechados. Ah, meus amados, mas nós não vemos Jesus com os olhos físicos. É com os olhos do nosso espírito que vemos em Jesus. Então, é um equívoco e uma manifestação de soberba esta. Eu acompanho isso em vários lugares por onde ando. Algumas pessoas que se têm na conta de muito maduras, muito piedosas, e elas dizem que não fecham os olhos para orar, porque isso é desnecessário. Na verdade, isto não é piedade. É claro que nós podemos fechar os olhos sem olhar para Jesus. Há momentos quando nós vamos olhar para Ele com os olhos abertos. Outros, quando iremos olhar e para podermos vê-lo de fato, precisamos fechar os nossos olhos, porque então nós tratamos com nós mesmos diante dele. Então, amados, se é verdade isto, e Jesus tem essa importância para você, e por isso você sai de casa para encontrar-se corporativamente com a expressão da igreja dele, que certamente ele deve ter alguns entre nós que buscam amá-lo e servi-lo. Então a noiva que ele está preparando, se é por causa dele, diga isto a ele, dizendo a verdade no seu íntimo. A ti, Jesus, cantamos hoje só a ti. Olhando para ele com os seus olhos fechados, se possível. A ti, Jesus, cantamos hoje só a ti. Levantamos nossa face e nossas Jesus, é para o Senhor que nos ajudamos, no nome do Senhor e para o Senhor. A ti, Jesus, cantamos hoje só a ti. A ti, Jesus, cantamos hoje só a ti. Levantamos nossas vozes e nossas mãos, com ofertas de amor, recebe hoje, com oferta de amor. Recebe hoje minha oferta de amor, Jesus. Recebe Diga a verdade. Minha oferta de amor. Recebe Minha oferta de amor. Quem de fato ama Jesus? Será que quem ama Jesus o sufoca? Sufoca a palavra dele, que é ele, trocando pelas coisas desta vida, trocando pelos envolvimentos desnecessários que vamos assumindo em função de nós mesmos, a sutileza
dos nossos argumentos, ao nos escondermos de Jesus no mundo, os que estão entre espinhos, os que recebem a palavra, e não querem a palavra, caso tenha que implicar em pensar como Jesus, viver como Ele. Quem ama Jesus faria isso? Onde estamos, amados? Em 8. Enquanto vamos ler e ouvir, proclamar a revelação escrita do Senhor para o Senhor, tua palavra que é o Senhor. Bendito Jesus. Suplicamos, se temos achado graça diante do Senhor, clamamos, Yahvé, planta a sede por Jesus. Semelhante ao que o Senhor plantou no profeta e rei Davi. Porque cheios do Espírito Santo, a evidência primeira que nós teremos é esta: que temos sede ardente por Jesus. E então aqui somos a igreja, seremos a igreja da palavra e do poder. Diante da tua palavra clamamos: sopra esta sede pelo Deus vivo, por Jesus Cristo. Em toda a comunidade de Jeová chamar, inclusive nas criancinhas, nesta hora, neste tempo, para este tempo, para esta estação que antecede a volta do Senhor, quando a apostasia vai tomando as formas mais disfarçadas de piedade. E uma delas, esta que tem acompanhado a igreja desde os começos, é quando sufocamos a palavra do Senhor que fica infrutífera em nós. Sufocamos Jesus. Senhor, isto irá multiplicar-se de forma assustadora. Agora nós sabemos, caso rejeitemos o chamado do Senhor para sermos a igreja da palavra e do poder, que corresponde somente, simplesmente, aos que são filhos legítimos teus, quando vamos proclamar a palavra, que é a vida e que é o Senhor Jesus, clamamos: livra-nos deste engano de sufocar, trocar o Senhor por nossas preocupações e envolvimentos com o mundo, com a nossa vida na terra, sabendo que nada desta vida entrará conosco na herança eterna. Mas se quisermos levar estas coisas conosco, nós teremos que ir para o lugar preparado para o diabo e seus anjos, e não para a casa do Pai. Ajuda-nos a discernir que a estupidez de sufocar Jesus, sufocar a palavra do Senhor, é a maior que nós podemos cometer contra nós mesmos enquanto estamos na terra. Então cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente,
escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus continuou a dizer